planejado para atrapalhar o culto hoje. Ó Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os irmãos, instrumentos, vocal, instrumentistas, ó Deus. E que, Senhor, eles conduzam o louvor junto conosco, ó Pai querido, e que o Senhor receba a adoração realizada neste local como algo agradável. Tome, Senhor, a mídia, ó Deus, nas tuas mãos. Que nada lhe aconteça que venha atrapalhar, ó Deus, a nossa concentração e a adoração. Ó Deus, queremos buscar a tua presença com fervor, ardor e com muito amor ao Senhor. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Olha a pessoa do teu lado e fala: estamos aqui para buscar ou não? Pergunta para ela: estamos aqui para buscar ou não? O que você veio buscar nessa noite aqui? O que você veio procurar nessa noite aqui? Se você veio procurar o Senhor dos Reis, o Senhor dos Senhores, você está no lugar certo. Nós estamos aqui para adorar e louvar o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para engrandecer o nome dEle. E nada mais do que nós iniciarmos adorando, declarando que o Senhor, Deus, é a nossa força, a nossa fortaleza. Amém? Se coloque em pé. Abençoa a vida da pessoa do teu lado. Fale: olha, você vai achar o que você veio procurar aqui. Fala para ela. Vamos ficar em pé quem puder. Fala para ela aí, pessoa do teu lado. Fala: você vai buscar o que você veio achar nessa noite. Se você veio buscando a Deus, as bênçãos do Senhor, e veio buscar aquilo que o Senhor tem para falar para você nessa noite, você vai achar. Amém? Vamos adorar o Senhor e declarar: eu te busco, ó Deus, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Muitas vezes nós precisamos nos calar para que Deus fale, para que nós ouçamos Deus claramente. Muitas vezes os ruídos nos impedem de ouvir o Senhor claramente. Por isso, nessa noite, vamos silenciar o nosso coração, acalmar o nosso coração, pedir para que Deus faça a obra. Amém? Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Para o alvo eu vou. A coroa conquistar.
pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Para o alvo eu vou coroar. A coroa conquista. Vou lutando, não deixe de lutar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor! Louvado seja o nome do Senhor, que possamos estar buscando o Senhor em todo tempo, em todo momento. Porque o Senhor, Ele olha para o teu coração. A palavra do Senhor diz assim, os olhos do Senhor passam por todo lugar para mostrar esse forte, cujo coração é totalmente dele. O Senhor está passando os seus olhos sobre a nossa vida. Que nós possamos estar declarando, não deixando o nosso amor se esfriar. Foi domingo passado, né, pastor, que falamos sobre a igreja de Éfeso, que o Senhor tinha contra a igreja, que esfriaram, deixaram o primeiro amor. Mas que nós possamos, nessa noite, não estar deixando o nosso amor se esfriar. Você já viu uma brasinha quando fica fora de um braseiro? Você está fazendo churrasco, pula uma brasinha para fora. Daqui a pouco ela vira cinza, pó. Que nessa noite nós possamos estar buscando o Senhor de tal forma que nosso amor se aqueça mais ainda. Amém? você.
Aleluia. O Senhor possa estar acendendo fogo em nós essa noite. Possamos estar declarando que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de estarmos aqui. Grande é o Senhor e muito digno de estarmos na presença dEle nessa noite. Possamos estar adorando o Senhor de coração, declarando grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém? É o Senhor de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor na cidade do nosso Deus, seu santo nome. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós... Aleluia. Te ajuda, meu irmão. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te porque foi tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer
Aleluia. Só o Senhor. Grande é o Senhor em toda a terra, meus irmãos. Aleluia. Você consegue declarar para o Senhor nessa noite que você o ama? Feche seus olhos aí e declare: Senhor, eu te amo. Senhor, eu estou aqui para te adorar e te louvar e te agradecer. Declare que você o ama. E declare conosco nessa música agora que você ama o Senhor. Amém? Te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu quem maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Declare: eu te amo, te amo. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus, te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu quem maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, declare. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vou olhar em teus olhos, vou lançar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora, se olha nos olhos do Senhor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, declare. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aleluia, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos declarar que te amamos, Deus. Te amamos, Senhor, para a honra e glória do Senhor, Deus. Te amamos. Estamos aqui para te adorar e declarar que o Senhor é nosso grande amor, Senhor. O Senhor é nosso grande amor. Te amamos, Senhor, nessa noite. Deus, é uma alegria estarmos aqui te adorando, Senhor. Aleluia, porque o Senhor é o Deus da minha salvação, Senhor. Aleluia. E declaramos, Senhor, hoje no início,
Senhor, dessa oração. Que o Senhor, Deus, é o nosso amor e não queremos deixar que o nosso amor se esfrie. Por isso, Senhor, estamos declarando: te amamos, ó Deus. Assim como aprendemos, Senhor, com a igreja de Éfeso, que possamos estar lembrando, Senhor, de onde caímos, Senhor, vou retornarmos para o primeiro amor. Senhor, nessa noite possa estar fazendo obra em nossas vidas. Com aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Deus, em nome de Jesus. Haja e derrame, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Aquilo que estaremos ouvindo nessa noite seja para a honra e glória do Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos porque nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui porque queremos o Senhor em nossas vidas, Senhor. Queremos que o Senhor esteja em nós, Deus, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, na busca que possamos estar buscando mais, ó Senhor. Possamos ter força, Senhor, para estar buscando mais a Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, nesse dia, possamos estar, Senhor, alegres pelo que o Senhor tem feito por nós. Pelo que o Senhor, da forma que o Senhor tem agido por nós, Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Pode sentar, meus irmãos. Vou dar a irmã Ângela. Não? Quem que vem? Ah, mãe. Cadê a mãe? Está aqui. Graça e paz, irmãos. Hoje eu fiz campanhas estaduais. Esse panfletos, hoje ele está por onde for ficar mais perto. E tirei atrás, por onde eu for, amarei o próximo. Chega mais perto. Ah, não, ali é um lançamento, é o alvo de todos, né? Nosso alvo desse ano, esse aqui, ó, R$200. Nosso alvo. Então, nós vamos estar esse mês orando pela campanha de missões, não só hoje, mas em todo o tempo, orando pelos missionários no campo. E nós, essa campanha está baseada, eu até trouxe aqui, está baseada em 1 Pedro, aqui. Eu pus aqui, mas foi do lugar. Vamos esperar. 1 Pedro 2b. Fala 2,9b, mas eu... Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá ele está escrito, está baseado só na parte B. Então, nós estamos esse ano, esse mês, orando por missões, lançamento também da feijoada missionária, e eu estou louvando a Deus porque o tamanho aqui está gostoso de andar para lá e andar para cá. Então, louve ao Senhor, agradeço ao Senhor porque nós estamos com espaço grande. Então, nós queremos louvar ao Senhor por esse momento, agradecer ao Senhor, e eu quero pedir o gentil para estar orando por esse momento de missões. Nosso lançamento. Nós temos também a feijoada nossa, que é missionária. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós queremos, Senhor, agradecer, meu Pai, porque estamos aqui, meu Pai, mais um dia, meu Pai, na Tua presença, Senhor. Nós queremos, meu Pai,
colocar, meu Pai, diante do Senhor, meu Pai, essa campanha, meu Pai, que está se iniciando hoje, meu Pai, de missões, Senhor Deus. Pai, que o Senhor esteja, meu Pai, colocando, meu Pai, em nossos corações, Senhor Deus, o desejo, meu Pai, de fazer, meu Pai, a sua vontade neste lugar, Senhor. Nós possamos, meu Pai, estar indo, meu Pai, estar falando do seu amor, ó Deus, para as pessoas. Nós possamos, meu Pai, estar vivendo, meu Pai, isso, meu Pai, no dia a dia, meu Pai, na nossa casa, meu Pai, no trabalho, Senhor. E onde quer, meu Pai, que nós estejamos, Senhor Deus. Ó Pai, também, ó Deus, está, meu Pai, contribuindo, meu Pai, para que esse alvo, meu Pai, seja, meu Pai, até ultrapassado, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus. Abençoa, meu Pai, o seu povo aqui neste lugar. Ó Deus, em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Bem, não podendo esquecer de hoje, dia 11 de do pastor. Pastor, dele. Nós queremos pequena e singela gratidão. Nacional, um belo canto poderoso do canto. Então, depois eu vou chamar em seguida a irmã Rosa. Em seguida, a irmã já sentando na frente aqui. Depois da irmã Cleusa vai dar uma palavrinha, vai. Graças e paz. Vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Nós vamos cantar o hino Dia Festivo, do cantor cristão. E eu preciso da ajuda de vocês, tá? A última parte nós vamos cantar assim, ó. Que esta igreja sempre seja dedicada ao Pai. Então vamos lá. Que alegria nesse dia nós estamos a gozar. Este desejo, bom desejo, e os homens louvar. Oh, bem-vindos por todos. Podia ver que nos Pode sentar. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje realmente é um dia festivo. É quando nós nos lembramos que o segundo domingo de junho é o dia do pastor. E nós amamos muito o nosso pastor. Com certeza, ele merecia de nós um programa bem à altura dele. Mas nosso
Nossa homenagem é modesta, mas é de coração, pastor. Eu estarei lendo uma meditação baseada em Josué 1, de 1 a 9, com o título Coragem. Não fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Coragem. Deus falando a Josué. Essas palavras nós dedicamos ao Senhor. Pastorear é um grande privilégio. Somos chamados a partir daquilo que o Senhor está fazendo na vida das pessoas. O pastor, privilégio. Todo pastor já se alegrou grandemente ao ver o agir de Deus em sua vida, em sua igreja e nas pessoas à sua volta. Como é bom participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E o pastor tem esse privilégio. Pastorear é um grande desafio. Somos espiritualmente atacados. Somos, com certeza, os pastores são atacados. Humildemente, sofremos com a fragilidade da nossa vida. Somos meros homens que devem ter famílias exemplares e ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Somos meros homens. O pastor é uma pessoa como nós. Às vezes nós olhamos nele, achamos que ele é um gigante poderoso e que pode tudo. Não, ele é um homem como nós, que precisa das nossas orações, precisa do nosso amor, do nosso carinho e do nosso respeito. Como é bom participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Depois temos aqui, deixa eu ver. Neste dia do pastor, queria lembrar a você, meu caro amigo pastor, que você foi chamado pelo Senhor. Você foi chamado pelo Senhor. Ainda que esteja cansado ou pensando em desistir, traga à sua mente essas palavras do Senhor nosso Deus, a Josué. Seja forte e corajoso. Não fique com medo, não desanime, porque foi o Senhor que o chamou. O Senhor que o escolheu para essa missão e é o mesmo Senhor que estará com você aonde quer que o Senhor esteja. Confie, pastor. Siga-me. Não deixe de falar da palavra nem um dia sequer. Tenha a palavra de Deus em seu coração. Medite nela de dia e de noite. Com certeza é isso que o pastor faz. E assim, como diz o verso 8, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido nessa missão que o Senhor lhe deu. Seja forte, seja corajoso, não fique com medo, não desanime, porque foi o Senhor quem o chamou. Gente, pastor Flávio. Vamos então. Estamos orando nesse momento. Bondoso Deus, obrigada por este privilégio que temos de conhecê-lo como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem o Senhor enviou este mundo para ser o nosso Salvador. Obrigada, Senhor. Hoje, o segundo domingo de maio, quando foi escolhido para ser o dia do pastor, o dia daquele, Senhor, que pastoreia
as almas, aquele que ensina, aquele que corrige, Senhor meu Deus. Ó grande Deus, abençoa o teu servo, se o Senhor conhece o seu servo, as suas necessidades, os seus sonhos, Pai. Cuida dele, que tua mão santa e valorosa esteja sobre ele e sobre a sua família. Que o Senhor o capacite cada dia mais para estar cuidando desse rebanho. Humildemente, Senhor, nós te pedimos essas coisas. No nome santo de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. Amém, irmãos. Obrigado pelo carinho. Vou pregar depois disto. É bom pastorear essa igreja. Falei aqui na igreja que às vezes eu causo alguns ciúmes santos em alguns pastores em algumas reuniões do amor dessa igreja. Bom, eu quero convidar você a abrir na carta de 1 João, mas enquanto você abre, tem um vídeo de missões. Você está assistindo, está orando também. Depois desse vídeo eu quero falar mais um pouco sobre a feijoada, mas vai abrindo aí, deixando aberto e ligado a sua Bíblia primeiro, a carta 1 João. Por onde eu for, esse é o tema da campanha de missões estaduais para esse ano de 2023. O versículo-chave, ou o tema que serve como divisa, se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo número 2, versículo número 9, que diz assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queremos resgatar a essência do sacerdócio universal e estimular você, batista paranaense, a ser luz, a ser sal da terra onde você estiver e por onde você for. E além de mantermos 16 projetos e mais de 50 missionários, vamos juntos equipar a Carreta Missionária, um projeto novo e ousado em parceria com a PIB de Foz do Iguaçu. Esse projeto vai alcançar as pessoas com atendimento médico, odontológico, psicológico, jurídico, e nós vamos juntos abençoar. Nós vamos alcançar o Paraná para abençoar vidas em nome de Jesus. Desafiamos você e a sua igreja a realizar a campanha de missões na sua comunidade. Amando e cuidando do próximo, proclamando o Evangelho e ofertando. Em 2023, nosso alvo é R$1.700.000 e nós vamos chegar lá, pois neste ano fomos desafiados, estamos sendo desafiados a, por onde formos, por onde eu for, por onde você for, evangelizar, anunciar, compartilhar do amor de Cristo Jesus, ofertar para que a obra de missões, além de ser mantida, possa ser expandida. Você foi desafiado, nós estamos sendo desafiados a acelerar. E eu pergunto a você nesse momento, se depender de você, se depender da sua igreja, nós freamos ou aceleramos? Vamos juntos, evangelizando e espalhando o amor de Jesus
em todo o estado do Paraná. Campanha de Missões Estaduais 2023. Por onde eu for. Amém. Como a irmã Delcemira falou, estamos aí na nossa campanha anual de missões. E para que você não se assuste muito, 1.700.000, é porque eles somaram todas as ofertas que são lançadas de missões, não só das campanhas. Tá? Por exemplo, eu e mais algumas irmãs, a gente oferta para missões todo mês, num carnê, que é onde tem a adoção de um missionário. Então, tudo isso vai ser somado e vai dar esse 1.700.000. E a nossa igreja tem um alvo. Queremos passar esse alvo e já hoje não deixe de pegar o seu carnê de missões da feijoada, o carnê da feijoada. Está ali com a irmã Delcemira e também está ali com o Kleber, depois vai ser passado para a irmã Marcela, a oferta para a feijoada, como a gente faz todo ano. Você oferta algo ali para feijoada, uma carne, algo que está anotado ali. E dia 9 de julho, nós teremos aqui a nossa feijoada missionária. O nosso alvo esse ano é bem fácil. Queremos vender 100 feijoadas. Só o João que tem fé? Só ouvi aqui. Vou repetir. Queremos esse ano vender 100 feijoadas. Você crê nisso? Então já sei que vai ali daqui a pouco, no final do culto, você vai pegar todos os carnezinhos com a irmã Delcemira. A nossa feijoada está num preço muito bom. A gente manteve o preço do ano passado. Por fé, a gente manteve o preço de R$35 a feijoada. E quem conhece a nossa feijoada, você sabe que a nossa feijoada tem um problema santo. Tem mais carne que feijão. Então, não deixe de divulgar, de investir. Você tem uma ideia, ontem nós compramos uma feijoada para ajudar. E foi R$40. R$40. Então a nossa está num preço muito jóia, porque o nosso alvo é missões. Nosso alvo é apoiar o projeto missionário. Então não deixe de pegar ali depois com a irmã Delcemira. Abriu lá na sua Bíblia, ligou a sua Bíblia em 1 João capítulo 1. Nós vamos aí durante alguns domingos estudar as cartas de João, as 3 cartas que o apóstolo João escreveu. Não é o Evangelho, tá? São as cartas de João. Eu quero ler 1 João capítulo 1, verso de 1 a 4, que diz: o que era desde o início, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e contemplamos, e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos, a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos, e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que é esta que estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A carta de João, ou a carta de 1 João, ela foi escrita aproximadamente por volta do ano 100, ali nos tempos já do cristianismo, ou como a gente mora na história, depois de Cristo, ano 100. E justamente na cidade de Éfeso. Ela foi escrita possivelmente. João escreve essa carta para os cristãos do seu tempo. Mas eu quero chamar a sua atenção como que essa carta é contemporânea. Ele escreve possivelmente já na 2ª e 3ª geração de cristãos do seu tempo. Ele escreve para um grupo onde as emoções e o empenho daqueles cristãos já haviam passado. Ele está escrevendo para um grupo onde no seu tempo já era bem diferente dos primeiros cristãos.
que tinha um ardor, um fervor pela obra de evangelização. Era uma geração que tinha um desejo, um assombro por Jesus. Ou seja, eles tinham um entusiasmo de ver a obra missionária, de ver o avanço do reino. Como a gente lê, por exemplo, a fala do livro de Atos, onde aqueles primeiros cristãos davam a própria vida em amor à obra, onde eles vendiam propriedades para que não houvesse necessitados no meio da igreja. João está escrevendo então para uma outra geração. Ele já bem idoso, exilado, possivelmente já na ilha de Patmos, ou já quase sendo exilado para a ilha de Patmos, onde ele também vai escrever o Apocalipse. E ele escreve para essa geração, uma geração que não era a geração dele, aonde ele tocou em Jesus, aonde ele ouviu do próprio Jesus, e aonde aquela geração, a primeira geração de cristãos, tinha uma sede muito grande pelo Evangelho. As pessoas do seu tempo, a qual ele escreve, as igrejas do seu tempo, eram já uma geração que era uma geração aborrecida. É uma geração aborrecida com a igreja. Aborrecida, incomodada por aquilo que o cristianismo exigia. Por aquilo que o cristianismo mostrava como modelo, como molde a ser seguido. Aquilo que era colocado de como ser um cristão, ser santo, conforme o Novo Testamento coloca. Entendendo que a palavra santo, que vem do grego ágios, ou ágios, melhor dizendo, que é ser etimologicamente, é ser diferente. Então o cristão ele era diferente, assim como o templo, no tempo ali de Jesus, o templo dos apóstolos, o templo era diferente dos outros. Aonde o sábado era um dia diferente, depois que foi mudado para o domingo também era um dia diferente, um dia em que se era separado para adorar, o templo era separado para adorar, assim o cristão também era diferente. Ele era diferente no sentido de uma adoração a Deus. Ele era separado das mazelas, dos costumes do mundo. Lembra a semana passada, quando estudamos ali no Apocalipse, a igreja de Éfeso, eles iam contra os nicolaítas e diziam que você poderia muito bem ter os prazeres do mundo e estar na igreja sem problema nenhum. É essa geração que o apóstolo João está escrevendo, para esse tipo de igreja, que já não está tendo muito um compromisso em ser diferente, em ser santo, em ser rágios, diferente das outras pessoas, no seu agir, no seu falar, não se achando melhor e acima, mas realmente tendo um viver diferente, tendo práticas diferentes, mostrando para aquela sociedade como foi a igreja de Atos, ou a igreja que Atos fala, que era uma igreja que caía na graça da comunidade, porque via um povo diferente. E João está escrevendo a esse cristão que não fazia nenhuma separação do mundo. Não sabia quem era cristão ou não já nessas gerações. Jesus vai falar lá em João capítulo 15, verso 19, se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. A diferença é muito marcante dessas gerações. A geração em qual o Evangelho de João fala é uma geração em que o mundo odiava. A geração em que João está escrevendo as cartas já é uma geração que estava se misturando com algumas ideologias do seu tempo. Já eu falo qual era a ideologia, que hoje ainda existe, mas bem pouca em nosso meio. Os valores do Evangelho traziam um incômodo para aquela geração. Será que é diferente dos nossos dias? Será que há alguma diferença? Se João escreve para a segunda ou terceira geração, quantas gerações já se passaram até chegar a você e a mim?
onde nós não já odiamos as coisas do mundo, ou pelo menos as coisas do mundo já nos trazem mais uma náusea, mas pelo contrário. Aonde o domingo, que tinha que ser diferente, parece que se tornou um dia qualquer, um dia comum. Aonde buscar a presença de Deus, que deveria ser algo importante, diferente, algo que mexesse com a gente, já não faz tanta diferença. É uma carta muito atual. Isso porque nós parece que não mudamos. Parece que não temos uma mudança na nossa vida e no nosso jeito de ser. Queridos, há uma linha muito tênue entre a nossa fé, a nossa conversão e o mundo. Há uma linha que, ainda que pareça ser de extremos, mas é muito fina. Naquilo que se diz uma vida cristã que agrade a Deus e o mundo. É como se a vida cristã estivesse lá naquela ponta e o mundo nessa ponta. E há alguns que estão lá na ponta, onde querem realmente adorar a Deus, querem buscar a presença de Deus e sofrem por isso. Há alguns que estão mais na ponta de cá, na ponta do mundo. Mas a grande maioria, e isso é assustador, está no meio. E meio é perigoso. Estar ali no meio é algo que tanto faz estar no meio ou na ponta onde está o mundo, é a mesma coisa. Apocalipse 3,16 diz assim: porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você que está no meio, estou a ponto de vomitar. Porque aquele que ainda está na ponta do mundo, pode chegar num momento da vida e ver, opa, peraí, eu estou do lado errado da situação. Eu estou muito longe daquilo que Deus deseja para mim, que é uma vida cristã, autêntica, que o adore, que tenha uma vida que ele realmente lhe agrade. Eu preciso sair daqui, desse extremo que é o mundo, e ir lá para o extremo que é a adoração ao meu Deus de forma autêntica. Mas aquele que está no meio, por vezes se acha que está lá no extremo da vida cristã, autêntica. E aí ele diz, não, mas eu vou na igreja. Eu entrego meu dízimo, eu canto, eu faço isso ou aquilo na igreja. No domingo eu estou lá. Mas é aquela pessoa que, por estar no meio, ainda se envolve, ainda tem, como um irmão que a gente conhece dizia, ainda tem uns carrapichos do mundo, do pecado, agarrado nele, ele não quer tirar. E usa volta e meia aquela frase, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque eu sei que se eu pecar, eu posso pedir perdão para Deus. Sim, você pode. Só que o Senhor diz assim, que aquele que o serve não anda ou não fica na prática do pecado. Ou seja, pecou, se arrependeu e não fez mais. Quem está no meio corre perigo. Porque pensa que a vida está tranquila, está ali, estou adorando a Deus. Mas é morno. E o Senhor foi bem claro. Um dia irá vomitá-lo. É isso que a carta, ou as cartas de João vai tratar para nossas vidas. E eu quis intitular toda essa série como uma saúde espiritual que a gente precisa buscar. Algo que a gente precisa ter vontade de ter, uma saúde espiritual. E para essa saúde espiritual a gente precisa, em primeiro lugar, ter a alegria da comunhão. João está escrevendo, ou iniciando essa carta, combatendo uma ideologia ou uma seita do seu tempo chamado gnosticismo. Os gnósticos acreditavam que tudo que é matéria, tudo que é físico, é pecado, é errado. E que se chegaria somente a uma fé, uma plenitude espiritual pelo conhecimento. Pela matéria não tem como. Inclusive, a própria
ser humano, essa carne, não tem jeito. Então eu não consigo ser santo pela carne. Só pelo conhecimento eu conseguiria realmente ser esse ser espiritual. Porque toda matéria é má. Então eles negavam Jesus, porque Jesus, sendo Deus, se fez homem. E se ele se fez homem e se tornou matéria, matéria é má. Então aquele homem não tinha condições nenhuma de levar uma espiritualidade necessária, muito menos a salvação para as pessoas. E eles contradiziam totalmente João 3,16, conhecido por você e por mim, que diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde Deus amou a humanidade de tal forma, amou as pessoas, amou essa matéria, que entregou o seu filho, e seu filho veio em forma de homem. Os gnósticos não acreditavam nisso, e João está escrevendo isso porque a igreja, a geração do seu tempo, alguns estavam indo por essas linhas de pensamento, por essas ideologias, que estavam sendo enganados, confundindo alguns cristãos. O gnosticismo mostrava que o mundo, as pessoas, são muito mais, e se não fosse pelo conhecimento, se não fosse pelo racional, não seriam salvas. Mas Deus mostrou o contrário. Foi necessário que ele se vestisse de homem para que as pessoas fossem salvas. O pensamento gnóstico mostra que, então, se Deus se fez matéria, então Deus se tornou mal. E Jesus mostrou totalmente ao contrário. E a matéria, ser humano, pode sim se tornar bom a partir do momento que é ligado a ele. A partir do momento que tem comunhão com ele. E aí, João escreve o Evangelho e escreve a carta começando da mesma forma. João vai nos fazer lembrar lá do início de Gênesis capítulo 1, quando ele criou tudo. E o verso 31 de Gênesis 1 vai dizer que tudo que Deus fez era muito bom. Então, se Deus está dizendo que tudo que ele fez é muito bom, então não é mal. O que torna mal é o pecado. É o afastamento da presença de Deus. O testemunho de João é que Deus está profundamente interessado no mundo, na humanidade. Ele tem interesse por você. Ele ama você. Ele se entregou por você. João escreve às igrejas do seu tempo uma mensagem que é contemporânea porque ele continua nos amando. Ele foi um dos apóstolos que teve maior intimidade com Jesus e por isso ele pode falar isso. Jesus tinha os seus 12, você vai lembrar disso. Dos 12 ele tinha 3 que tinham mais intimidade. Dos 3 tinha um que era mais íntimo ainda. Os 3 mais íntimos eram Pedro, André e João. E João era aquele que estava muito próximo dele. Alguns chamam de o apóstolo amado. Aquele que reclinava sobre seus ombros. Estava muito pertinho. Por isso que ele vai dizer que é ele que tocou, ele que viu, ouviu. Ele que viu o final de tudo. Há um determinado momento que Pedro, ele chega para Jesus e fala, e esse? O que vai ser dele? E aí Jesus fala para ele o seguinte, ele está falando de João. Não me falha a memória, lá no finalzinho do Evangelho de João, capítulo 20 ao 21, que tem esse diálogo. E Jesus olha para Pedro e diz sobre João, fala, o que te importa sobre ele? Se eu quiser, ele pode ver o fim de tudo. E João viu o fim do mundo. João viu o Apocalipse e escreveu. Ele não vai estar lá quando acontecer, mas ele viu acontecer que Deus o revelou.
tamanha intimidade desse apóstolo com o Senhor Jesus. E aí ele vai nos mostrar, diante disso tudo, que o mais importante dessas cartas para a vida cristã é uma comunhão com Deus que gera um amor em nossas vidas, em contrapartida gera comunhão com o próximo. O próprio Jesus, quando resumiu os mandamentos, ele mostrou que a essência da vida cristã é o amor. Ele vai dizer lá em Mateus capítulo 22, 37 a 39, ame ao Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo, como a si mesmo. Ou seja, a essência da vida cristã, o cumprimento dos mandamentos é amar. E ele vai nos ensinar como que isso funciona. João vai nos mostrar como que Jesus, o ponto principal da nossa vida cristã, que nos ensina sobre amor, como ter uma vida espiritual saudável e essa comunhão que é tão necessária. A gente precisa começar a entender que a nossa vida ela precisa ser transformada. Precisa passar por um 360. Tem uma reviravolta. É como a história daquele homem que estava no porto. Ele olhou ali um contêiner sendo erguido, ele olhou e viu e estão erguendo o contêiner errado. E alguém disse, como é que você sabe que o contêiner está errado? Está de cabeça para baixo. Falei, é só olhar a seta. A seta era para estar para cima e está para baixo. A gente precisa olhar as nossas setas, olhar a nossa vida. Quando, em comparação com o Senhor, estamos para cima ou para baixo? Estamos contemplando realmente as coisas do alto? Ou estamos muito presos às coisas deste mundo? Estamos realmente na extremidade de uma vida cristã autêntica? Estamos no meio? E aí a gente acha que está lá naquela extremidade. Ou já realmente estamos lá na ponta do mundo e a impressão que dá é que não tem mais volta. Nós podemos descobrir essa vida em comunhão entendendo que, em primeiro lugar, essa comunhão não começa em nós. Irmãos, se fosse depender de nós não teríamos comunhão com Deus. Nós não teríamos essa comunhão com Ele. Por isso que Jesus precisou vir. Olha aí o verso 1. O que era desde o início, o que ouvimos, o que vimos, o com os nossos olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. João está dizendo algo que ele viu, tocou, contemplou, ele assistiu os milagres. Nós somos levados por João a entender que tudo tem um começo em Cristo. Inclusive a nossa comunhão. Como eu disse, João começa a sua carta assim como ele começa o seu evangelho, relembrando Gênesis. Onde ele vai dizer que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Está lá em 1 João. E ele vai dizer, olha, tudo aquilo que desde o princípio, lá no início, eu pude contemplar, pude ter comunhão com Ele. E ele está falando de Cristo Jesus, que se fez homem. E ele está dizendo para os gnósticos, olha, Jesus não era um fantasma, não. Jesus não era simplesmente um ser de espírito e que a gente imaginava ver. Não, eu toquei nele. As ideologias, irmãos, às vezes elas vêm com aquela formatação de verdade. Elas vêm disfarçadas. E a gente até acredita nelas. Por vezes a gente encontra alguns até defendendo-as, porque elas vêm ali com uma aparência de verdade. E por isso o gnosticismo naquele tempo, hoje ainda existe os gnósticos, mas nem com tanta força assim. E alguns até se dizem, uma vez eu encontrei um rapaz que se dizia de gnóstico, eu perguntei, você sabe o que é isso? Aí ele falou um negócio lá que não tinha nada a ver, eu pensei,
Ele achou bonita a palavra e pegou para ele. Mas as pessoas que entendem falam, não, isso aqui é real, isso aqui que é verdade. Porque vem disfarçado. E aí João vai dizer, olha, não é bem desse jeito não, eu toquei. Ele não era uma matéria má, ele era o próprio Deus. Ele não era um espírito onde a gente imaginava uma forma humana, não, ele era homem. Eu vi. Ele se tornou humano, eu senti ele. Eu vi quando ele teve fome. Eu vi quando ele teve frio, quando ele sentiu calor. Eu vi quando ele dormia na polpa do barco que eu estava. E o barco quase afundando, e eu e os outros apóstolos desesperados. Mas ele estava dormindo porque ele estava cansado. Mas eu vi ele fazendo milagres. Eu vi ele ressuscitando mortos. É isso que João está dizendo. E por isso eu tive comunhão com ele. Porque a minha comunhão começou com ele. Porque por mim eu só seria um pescador. É isso que João está dizendo. Somente pela fé é que nós temos comunhão com Deus e em contrapartida comunhão com o outro. João 1 vai dizer e define Jesus como o verbo da vida. Aquele que traz vida para o ser humano. Aquele que traz um mover diferente. O verbo de Deus. E o que é o verbo? É aquilo que Deus anunciou, aquilo que Deus foi falando na história. Foi mostrando para a humanidade. Era a ação de Deus. O sentido que Deus deu para a vida. O Logos do Senhor. Jesus revela o Pai através das suas ações. Como disse o pastor Hernando Dias Lopes, Jesus é o Deus que se vestiu de humano para mostrar para o humano, você e eu, que nós podemos ser diferentes. Você e eu só podemos ter comunhão com Deus se nós entendermos que Ele é Filho de Deus, Jesus, e nós nos tornarmos pela consciência de que Deus nos ama e entendemos o sacrifício dele por você e por mim. Queridos, ter comunhão com Deus, a gente precisa entender isso. Ter comunhão com Deus não é vir à igreja. Não é isso. Vir à igreja é a adoração daqueles que têm comunhão com Deus. Ter um prédio maior, como os irmãos têm elogiado, falado, não é ter comunhão com Deus. Nós oramos para em breve aqui já ter as 100 pessoas nas cadeiras novas. Mas isso não é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é uma vida íntima, de oração, de busca, diária, de entender a vontade dele. E aí quando eu faço isso, eu tenho vontade de estar na igreja. E todos os domingos, não uma vez por mês. Ter comunhão com Deus não é ir no PGM. Ir no PGM é um momento ali de integração, de estar junto. Mas não é a comunhão com Deus. Não é somente ter um nome no rol de membros, porque por vezes pode ter um nome no rol de membros de uma igreja, mas não ter um nome no livro da vida. Ter comunhão com Deus não é somente estudar os princípios bíblicos da fé. Ter comunhão com Jesus vai além disso. Ter comunhão é ter um desejo real de vida transformada, de entender as exigências, que não são exigências, na verdade, mas são princípios, valores, que às vezes nós perdemos. Acho que eu já comentei isso aqui, que a abordagem da psicologia que eu sigo, ela ensina que o grande problema da ansiedade da nossa sociedade tem sido a perda de valores, um dos princípios. Tem sido a perda de valores. E a gente vai estudar isso. A gente vai entender isso dentro da psicologia e a gente começa a perceber que é uma verdade. As pessoas perderam os valores. Vou pegar um valor bem simples que está sendo perdido, inclusive ontem nós falamos sobre esse valor lá na PIB de Sarandi, no Encontro de Casais, que é o valor da família. Onde a família ela já não tem mais o valor como se tinha antigamente.
onde a gente aprendia dentro de sala de aula na escola, em que família era o pilar da sociedade. Você lembra disso? Você ouviu isso? Onde o respeito pelo pai e pela mãe era algo importante, fazia com que eu aprendesse a ter respeito com os outros. E é um valor que nós estamos perdendo na nossa sociedade. Pastor, mas o que isso tem a ver até com ansiedade? Aí a gente começa a ver que, por exemplo, a perda desse valor, os pais, em contrapartida, para que os filhos, porque precisa trabalhar, precisa estar muito tempo fora, e aí não consegue dar ali o tempo necessário para aquele filho, começa a mimá-lo. Frustrar, nem pensar. E aí nós vamos vendo uma geração que vem surgindo, onde frustração está num limiar muito pequeno. E quando passam por uma frustração, caem em depressão, ansiedade. Ou como eu ouvi recentemente não, na faculdade ainda, de uma jovem, e que eu pedi um carro, muito rica, pedi um carro para o pai. Carro novo. E o pai disse, olha, esse mês não dá, mas mês que vem vai dar. Eu quero agora, pai. Não, esse mês não dá, filha, mês que vem vai dar. E ela foi e tirou a própria vida. Porque não podia esperar, ela foi frustrada porque ela queria naquele momento. Mas quando eu tenho comunhão com Deus, eu vejo que minha vida vale muito mais do que isso. Eu começo a voltar-me para os valores. Isso é realmente a comunhão, entender esses valores. E esses valores bíblicos, eles se casam com os valores que o mundo está desprezando. Valores que são importantes, o valor da vida, por exemplo. E quando eu começo a entender esses princípios, essa comunhão, ela começa a ser vivida numa totalidade. Porque, irmãos, entenda uma coisa, Deus quer que você seja feliz de forma integral. Deus ama você numa totalidade, de forma total. Olha o verso 2 e 3. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês. A vida eterna que estava com o Pai nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Nós vimos a eternidade, nós vimos Jesus, o Cristo. Nós vimos o Deus que se fez homem. O versículo 2 aí está explicando o primeiro, mostrando que essa comunhão é vivida de forma integral. João vai dizer que ela foi manifestada. Ou seja, toda a mensagem do Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus foi falando ao seu povo, queria acontecer através dos profetas, através dos sacerdotes, através daquele mover todo, através do caminhar pelo deserto 40 anos, todo o mover foi manifestado em Jesus Cristo. Todas as promessas foi presenciada por João através do Filho. João ainda vai dizer que a vida eterna nos foi concedida. Mas peraí, eu estou vivo ainda. Como é que funciona isso? Ele está dizendo, olha, aquele que desde o início estava com o Pai, agora está conosco. Ele não estava isolado na glória. Porque uma das questões que às vezes, até mesmo o gnosticismo mostrava, é que Deus não poderia se misturar com o homem, porque se Deus é espiritual, é um conhecimento superior, como é que ele vai se misturar com a matéria, que é pecaminosa? Então Deus está lá e você está aqui. Queridos, Deus está lá, mas também está aqui. Ele está presente, ele transcende, ele está junto. Ele pode ser encontrado por qualquer um que o busque. Por isso essa comunhão é total. Nós só podemos dizer que vivemos a partir do momento que Cristo vive em nós. Aí a gente vive. Aí a gente se alegra. Uma vida que não é distante, uma vida que não é inalcançável, é uma vida que está disposta e à disposição e que foi manifestada. Eu me lembro de muito tempo atrás,
que eu fui visitar o cunhado de uma pessoa aqui da igreja, no hospital. E ele estava muito mal, estava no CTI. E a gente, fui eu e a Paula, mas só quem entrou fui eu, só podia entrar um. E quando eu entrei para orar, a enfermeira perguntou: o senhor pode orar para aquela moça? Ela fez uma cirurgia, ela não está muito bem. Eu orei pelo cunhado dessa irmã, conversei com ele, fui lá orar por essa moça. E na oração, antes de orar, eu perguntei para ela assim: você conhece Jesus Cristo? Ela sabe quem é Jesus Cristo? Ela já o tem como Senhor e Salvador de sua vida? E ela olhou para mim e disse: sim, Jesus é meu Salvador e ele estava comigo na mesa de cirurgia. Esse é o Jesus que transcende tudo e que vai para a mesa de cirurgia com uma pessoa que vai ser operada. Esse é o nosso Jesus, que dá sentido para aqueles que buscam, que dá vida. Ser cristão, queridos, não é conhecer somente de ouvir falar, mas é ter experiência pessoal com Jesus. Ter experiência pessoal com Jesus não é esperar o extraordinário, o sobrenatural acontecer toda hora, não, porque às vezes não vai acontecer, já falei isso para você. Mas é entender que Ele está com você. Em que no momento que você ora de manhã, de tarde ou à noite, no seu tempo que você tira para orar, Ele está ali com você. Lá no teu trabalho, Ele está com você, na sua casa, em todos os momentos, Ele está com você. João 17,3 vai dizer que esta é a vida eterna, que te conheço, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, o maior desejo nosso precisa ser conhecer Jesus, que quando a gente faz isso, quando a gente tem essa comunhão plena, verdadeira, essa comunhão vai fazer com que a gente tenha alegria completa. Olha aí o verso 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Pastor, minha alegria não tem sido muito completa ultimamente, não. Muita dor, muito sofrimento, muita luta. Entenda, ele não está dizendo que a gente não vai ter dificuldade. Mas a partir do momento que eu entendo que Ele está comigo e está em mim, eu tenho alegria. E é uma alegria por causa da salvação, por causa da eternidade. Por causa daquilo que Ele fez por mim, pelo valor que Ele me deu. Por aquilo que Ele olhou e disse assim: você é um filho, uma filha amada. Quando você experimenta a vida real em Jesus, a gente tem alegria completa e detalhe. A gente quer falar para os outros dessa alegria. A gente quer que os outros tenham essa alegria também, independente de quem seja. Porque quem tem um verdadeiro encontro com Cristo não consegue ficar calado. Não consegue fechar a boca, vai falar de Jesus. Os apóstolos fizeram isso. A alegria deles era tão grande que o André vai falar para Pedro, que daqui a pouco fala para outro e para outro. Os apóstolos que tiveram esse encontro, eles vão dizer: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos ouvido. O que Jesus tem feito na sua vida, ou já fez, e que é testemunho para você falar para as pessoas. Irmãos, assim como João está escrevendo para uma geração em que perdeu esse assombro, né, por Jesus. Por vezes a gente está vivendo essa geração em que só reclama, só murmura, só lamenta. E parece que não fez diferença nenhuma Jesus na vida. E a gente esquece do sacrifício dele por nós. A gente esquece dessa comunhão que ele prestou, ou que ele deu para nós. Será que Jesus é somente aquelas mesquinharinhas que eu quero? Ou será que Jesus é realmente o meu Salvador e Senhor? Como aquela mulher lá no CTI, depois de uma cirurgia, ela disse: ele estava comigo na mesa de cirurgia. É meu Senhor. O Evangelho, quando nós entendemos essa comunhão, ele promove comunhão com Deus. O verso 3 nos ensinou isso. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. E queremos que vocês tenham também essa comunhão. Comunhão com os outros irmãos.
Comunhão com aquelas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Eu vou ali pedir, Senhor, me dê estratégias. João 17 vai dizer no verso 21 a 23. Para que todos sejam um, como o Pai, tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, os amaste, como igual me amaste. Jesus tinha comunhão com o Pai, e ele está dizendo, Pai, essa comunhão que eu tenho contigo, é a comunhão que eu quero que eles tenham contigo e que tenham com os outros. E João vai replicar isso na sua carta. Essa comunhão que é necessária para as nossas vidas. E promove uma alegria completa. E a raiz dessa alegria é o fruto dessa comunhão com Ele. Comunhão que é a resposta de Jesus para a solidão. Alegria que é a resposta, melhor dizendo, para a solidão. Para os afastamentos, para os preenchimentos dos nossos vazios, essa comunhão com Ele. Essa alegria que Ele gera no nosso coração. Irmãos, se a gente entender a alegria que Jesus dá para as nossas vidas através da salvação, na vida eterna, nós seremos as pessoas mais felizes desse mundo. Independente do que a gente estiver passando. Por dor, por sofrimento, por desemprego, por doença. Porque a gente vai entender que isso aqui é passageiro, isso aqui não gera alegria nenhuma. Porque o mundo, a alegria que ele dá, ele tira com a outra mão. Mas a alegria que Jesus nos dá, ninguém tira de nós. O apóstolo Paulo já disse isso. Quem vai nos separar do amor de Jesus? Ninguém, nada. Ninguém separa você dessa alegria. Comunhão com Deus e com o próximo. E como base essa alegria que nos eleva. E precisa ser uma das principais marcas nossas como cristão. Não é ser bobo, tá? Não é, estou sofrendo e sair dando gargalhada. Estou sentindo dor e dando gargalhada. Não, isso tem outro nome. Mas sabe quando a pessoa olha para você e diz assim, como é que tá? Ai, tá difícil. Como é que tá? Estou indo. Não estou 100% não, mas olha, Jesus está comigo. As pessoas perguntam como é que estou. Estou indo. Eu tenho a certeza, ele está comigo. E que vai dar, não sei. Mas ele está comigo. E o que ele mandar de lucro, para mim, está bom. E ele vai ali mostrando, e a gente vai tendo alegria. Dúvidas existem? Lógico, a gente é humano. A gente morre de dúvidas. Eu falei para vocês quando nós iniciamos essa obra, a dúvida que me veio quando eu saí da loja de material de construção. Falei, e agora, Senhor? Começamos. O caixa vai lá embaixo agora. E naquele dia, a gente recebe uma oferta que já era a primeira, que era o primeiro momento a mão de obra do pedreiro. A mão de obra já aumentou um pouco porque a gente inventou mais coisa aqui. E aí no conselho, está aqui o João, alguns irmãos, às vezes ele fica preocupado, pastor. Eu falo para comprar o piso, mas já viu as contas? Eu penso, irmãos, a obra é dele. A minha alegria está nele. O piso está comprado. Amém? Agora tem que pagar. Eu sei que ele vai honrar. Estou usando a obra como exemplo, porque em qualquer momento na sua vida você precisa entender essa alegria como um sentimento que vai trazer um fervor no teu coração, sem nunca perder a eternidade. Termino com o Salmo 16, verso 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A mensagem de João na sua carta é essa comunhão que gera alegria.
Que o Senhor hoje gere alegria na sua vida. Ele gere um queimar no teu peito, tamanho, e nada vai tirar essa alegria de você. Quero orar e pedir ao Senhor, Senhor, aumente a alegria dos teus filhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Não existe coisa maior e melhor do que ter comunhão contigo. Não existe nada, ó Deus, mais extraordinário que dizer que temos comunhão com o nosso, pois nós éramos destinados à perdição, estávamos afastados do Senhor. Nós éramos aqueles, ó Deus, pecadores, separados da tua glória, mas através do amor de Jesus, fomos religados ao Senhor. O pecado que estava sobre nós foi colocado sobre Ele. As nossas dores, as nossas enfermidades estavam sobre Ele. Ele foi humilhado. Ele foi dito como alguém que não tinha nenhuma alegria, mas pelo contrário, estava nele o maior desejo, que era cumprir a vontade do Pai. Nele, Cristo Jesus, ao pendurado daquela cruz, olhou para o céu e ali exclamou: Pai, entrego nas tuas mãos meu espírito, porque consumo agora a tua vontade, que é dar alegria e comunhão à humanidade. E por isso, Senhor, estamos hoje aqui celebrando o teu nome, porque temos a alegria da comunhão com o Senhor. Ó Deus, eu não sei o que tem tirado a alegria da vida dos teus filhos, mas, Senhor, nessa noite, restaure a alegria da comunhão com o Senhor. Restaure vidas, ressuscite sonhos, traga sorriso, ó Deus, aos lábios daqueles que sofrem, e que saiam daqui sabendo que o Senhor os ama de tamanha forma que não poupou nem o próprio Filho. E Ele, nosso Cristo, está em nós, está entre nós todos os dias. Restaure a alegria da vida dos teus filhos e filhas. Conceda-lhes uma semana debaixo da tua graça, do teu amor, e que recebamos a cada dia as consolações do teu Espírito. É assim que oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe e que lhe conceda uma excelente semana em nome de Jesus. Aleluia. Declarar: não deixe nosso amor se esfriar. Amém? Deixe o meu amor se esfriar, acende um fogo em mim, venha morrer, clamando estou, acende um fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó vem me corrigir, o seu amor, acende o fogo outra vez. Você é meu coração, você conhece, outra vez, ó vem me corrigir, amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre
fogo em mim. Acende o fogo em mim. Aleluia, Deus abençoe, meus irmãos.